Amém? Ezequiel capítulo 36. Perdão, 37. Ezequiel capítulo 37. Se você achou, diga glória a Deus. Vamos ler a partir do versículo 1. Preste atenção nessa leitura. Diz assim, olha: veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou pelo Espírito e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Cheio de quê? Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Estavam o quê? Então me perguntou: filho do homem, será que estes ossos podem reviver? Respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza para estes ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar em vocês o Espírito, e vocês viverão. Porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês, e os cobrirei de pele. Porei em vocês o Espírito, e vocês viverão. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Então profetizei como me havia sido ordenado. Enquanto eu profetizava, havia um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que apareceram tendões sobre os ossos. Cresceram as carnes e eles se cobriram de pele, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito. Profetizei: filho do homem, profetize, filho do homem, e diga ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: venha dos quatro ventos, ó Espírito, e sopre sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me havia ordenado. O Espírito entrou neles, eles viveram e se puseram em pé. Formaram um exército, um enorme exército. Então ele me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos estão secos, perdemos a nossa esperança, fomos exterminados. Portanto, profetize e diga-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei as sepulturas de vocês, e os farei sair delas, ó povo meu, e os levarei de volta à terra de Israel. Vocês saberão que eu sou o Senhor, quando eu abrir as sepulturas de vocês, e os fizer sair delas, ó povo meu. Porei em vocês o meu Espírito, e vocês viverão, e eu o estabelecerei na sua própria terra, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Eu falei e eu o cumprirei, diz o Senhor. Amém, queridos? Feche os olhos comigo. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pela convicção que temos que tu és o Senhor. Não há outro além de ti, Senhor. Ó Deus, que tu nos dê clareza de entendimento da tua voz nesta manhã. Que possamos sair daqui fortalecidos e edificados e amparados por ti. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Meus irmãos, o que acontece nesse texto é que o povo de Israel, eles estavam no cativeiro babilônico, estavam oprimidos. Jerusalém havia sido destruída, o templo de Israel havia sido destruído, queimado, e todos os judeus foram humilhados, espalhados, vencidos, derrotados e levados como escravos para a Babilônia. E eles estão agora no cativeiro babilônico. E o sentimento de Israel
é o que eles mesmos expressam lá no versículo 11, está expresso no versículo 11. Eles dizem o seguinte: nós perdemos a esperança. Então esse vale dos ossos secos que Deus mostra a Ezequiel é a ilustração de como o povo de Israel se encontra. O povo de Israel se encontra seco. Aliás, o termo utilizado é ainda que eram ossos sequíssimos. Eram ossos que já estavam extremamente secos, vencidos, derrotados, espalhados sobre a terra. Se você perceber, esse exército de ossos não está numa tumba, não estão enterrados, não estão nos seus túmulos, mas ali estão espalhados sobre a terra. É um sinal de humilhação, de um povo que foi derrotado, de um povo que nem recebeu um funeral, de um povo que foi largado sobre a terra, morreu, e o tempo passou, e eles estão ali sem esperança nenhuma de vida. Os seus ossos estão sequíssimos. Os ossos secos então representam aqui uma humilhação completa, total. Soldados caídos, não sepultados, uma desonra pública para Israel. Você sabe que você até viu algum filme histórico, era comum até que os exércitos permitissem que os outros vencidos enterrassem aquelas pessoas que foram derrotadas, e muitas vezes até numa cova pública. Mas aqui nem enterro houve, aqui estão ossos expostos, secos, representando a humilhação, representando a desesperança que há sobre Israel, representando um povo que agora está no cativeiro. Não é só um povo que foi derrotado, mas um povo que viu a sua nação, a sua cidade sendo destruída. E além da cidade, eles viram o próprio templo, que era a habitação na mente deles de Deus, ser destruído, ser queimado. Então uma derrota para eles sem precedentes. É algo que é até difícil para a gente imaginar, né? Porque nós nunca vivemos nada parecido nem semelhante. Que Deus nos proteja para que não vivamos. Mas ali está representado nesses ossos secos essa situação, uma situação extrema, uma situação de desesperança, de derrota, de humilhação. E aí, aos olhos humanos, não tem como ter vida ali. Aos olhos humanos não tem como restaurar. Aos olhos humanos não tem nem como saber qual osso, não tem nem como montar esqueletos, porque estão todos misturados aqueles ossos. É uma situação caótica. E aí Deus então se vira para o profeta e pergunta para ele assim: filho do homem, esses ossos podem reviver? A pergunta que ecoa da parte de Deus é essa: pode reviver esses ossos? Podem reviver esses ossos? É uma pergunta que confronta de imediato a lógica, a fé, porque humanamente falando, em termos lógicos, em termos casuísticos, não tem como aqueles ossos ter vida, não tem como as coisas saírem ou mudarem da forma que estão. Mas o que Deus está apelando não é para que os olhos veem, o que Deus está apelando não é para aquilo que é natural, o que Deus está apelando não é para aquilo que é normal. Aliás, a Bíblia, ela afirma que nós vivemos pela fé, que o justo pela sua fé viverá. Não é pela vista, não é pelas circunstâncias, mas nós temos que viver numa outra frequência. E essa frequência é uma frequência de fé, de crer no sobrenatural, de crer no impossível, de crer naquilo que às vezes não é visível, naquilo que às vezes não é palpável aos olhos humanos, mas que nas mãos de Deus pode acontecer, que o poder de Deus pode realizar, que Deus pode fazer algo. Então ele pergunta: filho do homem, poderão reviver esses ossos? Meus irmãos, existem algumas situações em nossas vidas que se parecem com esse vale. São situações sem esperança, são situações sem vida. São situações que não são só problemas que aconteceram, mas a situação foi tão extrema, tão complexa, tão
terrível que os ossos estão sequíssimos e nós não vemos esperança, nós não vemos saída, nós não vemos soluções. Existem situações como essa que nós enfrentamos. Tem situações que na nossa lógica humana, quando nós olhamos, nós não vemos saída. Quando nós olhamos com o olhar humano, nós não vemos a possibilidade de Deus transformar aquela pessoa. Que pessoa difícil, que pessoa ruim, complexa, complicado. Quando nós vemos em situações normais, nós não vemos possibilidade daquele relacionamento melhorar. Porque naquele relacionamento tem aquela pessoa que não muda, que a vida dela parece que não sai do lugar. E aí você não consegue ver uma perspectiva de um entendimento naquela situação. Quando você olha, os ossos estão secos, na verdade estão sequíssimos, a situação está caótica. Situações que nós fomos humilhados, nós fomos derrotados, nós perdemos, tem batalhas que a gente perde, situações que nós fomos derrotados, que nós não tivemos sucesso, nós tomamos decisões erradas, nós compramos errado, nós fechamos negócio errado, e aí de repente vem a falência, vem um problema, vem a dívida, vem a cobrança, decisões que a gente tomou, oportunidades que a gente perdeu, são situações às vezes irreversíveis, que quando nós olhamos, eles parecem esse vale de ossos secos, que não tem muita saída. Mas aí a pergunta que ecoa da parte de Deus para nós também é o seguinte: será que há esperança para essa situação? Será que há solução para esse seu parente? Será que há saída para esse casamento? Será que tem resultado para a sua família? Será que Deus pode restaurar aquele sonho que secou? Será que Deus pode te devolver, te restituir ou fazer ainda melhor em algo que você perdeu? Será que você consegue reverter na sua vida essa decisão errada, essa compra errada, essa situação que você se equivocou? Será que há esperança possível? Será que dessa situação, desses ossos sequíssimos, será que Deus consegue levantar na sua vida um exército a partir desses ossos secos? Será que isso é possível? E nós somos desafiados na nossa fé como cristãos, porque aos olhos humanos não. Aos olhos humanos não tem saída, aos olhos humanos não há solução. Mas quando Deus nos pergunta, será que há esperança? Será que eu consigo resolver isso? Será que dá para eu fazer um milagre nessa situação? A nossa resposta talvez seja semelhante ao do profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel, ele falou: Senhor, tu sabes, né? Ele diz o seguinte: eu não sei, na verdade eu não sei, Deus, mas o que eu sei é que tu sabes. Eu sei que tu sabes se é possível ou não, porque tu sabe todas as coisas e tu tem todo o poder nos céus e na terra. Então Deus vira para o profeta e ele manda o profeta profetizar sobre aqueles ossos. E aí tem duas coisas interessantes aqui que vão aparecer nesse texto. A primeira delas é a palavra de Deus. Perceba que Deus manda o profeta profetizar. E quando a gente não pode se enganar achando que o poder está na profecia do profeta, não é isso. O profeta que ele manda profetizar, ele manda dizer o seguinte, ele fala assim: ó, diga o seguinte: assim diz o Senhor Deus a estes ossos. O poder não está no nosso pensamento positivo, na nossa palavra positiva. Não, vai dar tudo certo, eu estou falando, vai dar. Não é isso. O poder está na palavra de Deus, queridos. Existe poder na palavra de Deus. Então Deus disse para o profeta: profeta, você vai dizer para os ossos o seguinte: assim diz a palavra de Deus. Ossos secos, né? Que venha a vida sobre eles. Eu farei entrar em vocês o Espírito e vocês viverão. Eu porei tendões sobre vocês, farei crescer carne sobre vocês e os cobrirei de pele. Mas o segredo aqui está nisso: assim diz o Senhor Deus a estes ossos. Meus irmãos, existe poder na palavra de Deus. Nós precisamos entender isso. Não há poder no nosso pensamento positivo, não é isso. Não há poder nas palavras que a gente pode proclamar, mas existe poder na palavra de Deus, porque a palavra de Deus não cai por terra, ela não volta vazia, mas ela faz aquilo para o qual ela foi designada. Como é poderoso quando nós recebemos uma palavra de Deus.
Porque a palavra de Deus gera vida onde há morte. A palavra de Deus transforma ossos secos em grande exército. Porque a palavra de Deus tem poder. Então Deus manda Ezequiel profetizar sobre aqueles ossos. Na verdade, Deus manda Ezequiel liberar uma palavra sobre os ossos secos, mas não é a sua palavra, é a palavra de Deus que ele manda ser liberada sobre aqueles ossos secos. E a palavra de Deus, ela é uma palavra criadora, ela é uma palavra vivificadora, ela traz à existência aquilo que ainda não existe. A Bíblia diz inclusive que os céus e a terra foram criados pela palavra de Deus. Deus falou e veio a existir. Deus falou e aconteceu. Meus irmãos, a palavra de Deus não é como a palavra de homens. Ele mesmo declara: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender do que eu disse. A palavra de homens, a gente tem que se esforçar para cumpri-la, se esforçar para mantê-la, mas a palavra de Deus, ela é poderosa, ela é regra, ela é lei, ela é estabelecida. O universo é regido mediante a palavra de Deus. Não existe hipótese dela acontecer ou não, ela é determinativa. Se Deus falou, acontece. Se Deus falou, o mundo inteiro, as regras, as leis naturais, o universo precisa até se modificar para cumprir o que a palavra disse e o que a palavra determinou. Então entenda bem, o vento tem a sua vida própria, a sua força, a tempestade se forma, as ondas seguem as leis naturais da física, mas quando Deus libera uma palavra, ele diz assim: ó, se aquieta. Eles têm que descumprir essas próprias leis e obedecer à lei maior, que é a palavra de Deus, que é poderosa, que é eficaz e que é determinativa. Ela não é uma hipótese, ela não é uma probabilidade, mas ela é taxativa. Deus falou: haja luz e houve luz. Deus falou: haja separação e houve separação. O mundo obedece à voz de Deus. É extraordinário. A natureza obedece à voz de Deus. Ele diz: tempestade se aquieta, aquieta. Tempestade se forma, forma. Ele diz o seguinte: grande peixe engole esse profeta. O peixe vai lá e engole. Peixe cospe esse profeta. O peixe cospe. Olha, a boboeira nasce, ela nasce. Bichinho pica a boboeira, ele pica. Perceba, Deus ordena e as coisas acontecem, as coisas fazem. As coisas vêm à existência. Não é uma possibilidade, não, Deus falou, mas eu não sei se vai acontecer ou não. Não existe isso, querido. Se Deus falou, vai se cumprir. Se Deus falou, está determinado, está proclamado, está profetizado sobre as nossas vidas. Então ele libera a palavra de Deus e os ossos começam a se mexer, as coisas começam a estremecer, as coisas começam a se mover e os ossos começam a achar os seus ossos e a se juntar um no outro, e começa a crescer tendão a partir do nada, pele, músculo, órgãos a partir do nada, e ali o corpo começa a se formar por completo por causa da palavra de Deus. Pode haver situações na sua vida que estão caóticas, ossos secos, mas uma palavra de Deus muda tudo, meu irmão. Uma palavra de Deus traz vida onde há morte. Uma palavra de Deus começa a reordenar o caos, a bagunça, a desordem. A palavra de Deus começa a mudar, a alterar todas as coisas. Hebreus 4:2 diz: a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz. Isaías 55:11 diz assim: olha, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia. João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. São vida. A palavra de Deus, ela é viva, ela faz aquilo que foi designado por ela. Quando a palavra é liberada, meus queridos, começa ali um movimento, os ossos se juntando, os tendões, a carne, a pele, vindo sobre os corpos, em resposta à palavra de Deus. É assim quando nós cremos.
E quando nós proclamamos a palavra de Deus, Deus começa a reorganizar o caos. Deus começa a trazer ordem onde não existe. Deus começa a trazer vida onde não tem vida. Deus começa a consertar, a reordenar as coisas na nossa vida. Assim como Ezequiel liberou aquela palavra de Deus sobre aqueles ossos, queridos. Por isso que é importante você estar em um ambiente como esse, porque aqui é liberado uma palavra de Deus sobre a sua vida. E talvez existem ossos secos, talvez existem situações de caos, mas eu quero liberar e profetizar sobre você, não a minha palavra, mas a palavra de Deus, porque Ele diz na sua palavra que Ele veio dar vida e vida em abundância. Ele diz na sua palavra que o teu choro pode durar uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Ele diz na sua palavra que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Ele diz na sua palavra que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele diz na sua palavra que a morte, a luta, o problema, a dificuldade, as situações não podem te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ele diz na sua palavra que por você Ele já conquistou toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então Jesus já conquistou para você a vitória. Ele levou sobre si a sua culpa, Ele levou sobre si a sua dor, Ele levou sobre si o seu pecado, Ele levou sobre si a sua enfermidade, Ele levou sobre si a condenação. E a presença de Jesus, ela é restauradora, ela é transformadora, ela muda o ambiente, Ele altera situações. Então preste atenção, o projeto de Deus não é que a tua família esteja um caos, o projeto de Deus não é que haja depressão na tua casa, o projeto de Deus não é que haja ansiedade, não é que haja desespero, não é que você viva contando migalhas. O projeto de Deus para você não é que você viva uma vida miserável, mas Ele veio dar vida e vida em abundância. Então eu profetizo a palavra do Senhor sobre a tua vida. Talvez ainda tenha um caos lá, talvez ainda é um exército de ossos secos, sequíssimos, mas eu profetizo que esses ossos comecem a se mexer, comecem a se movimentar, que um milagre comece a acontecer ali. Talvez você não vai nem entender o que está acontecendo, mas que barulhos de ossos se mexendo comecem a acontecer, e que os ossos vão para o lugar certo, que o tendão surge, que o músculo surja, que a pele surja, que Deus reordene, conserte, estabeleça a bênção de Deus sobre a sua vida, sobre a tua casa, no nome de Jesus, no nome de Jesus, pela palavra do Senhor. A segunda coisa que está envolvida aqui nesse processo é o Espírito. A primeira é a palavra, a segunda é o Espírito. Depois Deus manda Ezequiel profetizar o Espírito sobre aqueles corpos. E Ezequiel profetiza, os corpos já tinham sido reordenados, já estavam os bonecos ali prontos, vamos dizer assim. Todos os tendões, pele, órgãos, estava tudo no seu lugar. Mas faltava ainda o sopro do Espírito, que traz vida àqueles corpos. Assim como em Gênesis, o Espírito do Senhor trouxe vida àquele boneco de barro que Deus criou, né? Ali faltava o sopro do Espírito. Você lembra lá em Gênesis que Deus forma ali o bonequinho, né? O homem do pó da terra. E aí depois Deus sopra nas suas narinas a vida, o Espírito, o ruá. Ele sopra no homem, e o homem então, ele passa a ser alma vivente, ser vivente. Jesus, querido, sopra sobre os discípulos o Espírito, quando Ele vai lhes enviar, lá em João 20, 22, diz assim: soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Lá em João 20, 22 está escrito isso. Sem o Espírito, queridos, nós somos apenas uma forma. Sem o Espírito não há vida. O Espírito de Deus é quem nos sela, o Espírito de Deus é quem nos revive, é quem nos capacita, é quem nos enche, é quem faz a manutenção da vida em nós. Nós nascemos de novo em Cristo, mas é por meio do Espírito que a vida ela é conservada em nós. Onde o Espírito sopra, o impossível passa a se tornar possível.
Então ali Deus fala com Ezequiel e diz o seguinte: sopra sobre eles o Espírito. Sopra sobre eles o Espírito. E aí nós precisamos entender que nada disso aqui está sendo ilustrado por Deus de forma aleatória. Mas para frente, inclusive, ele vai dizer: olha, fala para o povo de Israel que eu vou restaurá-los. Fala para o povo de Israel que eles hoje são esses ossos secos, mas eu vou restaurar a vida deles, eu vou trazê-los de volta, eu vou soprar sobre eles o meu Espírito, diz o texto. Vou soprar sobre eles o meu Espírito. Então o que nós enxergamos aqui, queridos? Que assim como Israel era representado por esses ossos secos, nós também somos ossos secos, ou éramos ossos secos. O próprio texto traz essa interpretação, ele diz assim: olha, esses ossos secos aqui são toda a casa de Israel. E a visão mostra esse exército caído, seco, sem esperança. E espiritualmente nós também éramos assim. Lá em Efésios 2:1 diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Então espiritualmente também nós estamos representados nesses ossos secos, sequíssimos. E aí nós temos essas duas questões que estão ilustradas no texto, acontece também conosco. João capítulo 1 diz que Jesus Cristo, ele é a palavra, ele é o Logos, ele é o verbo encarnado. Então Deus envia a palavra sobre nós que estávamos mortos. Deus envia a palavra sobre nós que éramos ossos sequíssimos. E a palavra de Deus encarnada, que é Jesus Cristo, nos traz vida, coloca a ordem de novo no nosso caos. Ele nos reordena, Ele nos restaura, Ele nos dá o que nós chamamos de novo nascimento. Nós somos feitos novas criaturas, nós estávamos mortos e agora então nós nascemos de novo, nós somos refeitos através do poder da palavra encarnada que é Cristo Jesus. Lá em João 11:25, Jesus diz assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Lá em Efésios 2, do 4 ao 5, diz assim: estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Juntamente com Cristo. Mas além da palavra encarnada que é Cristo, a palavra de Deus também nos mostra que Deus soprou, e o próprio Jesus soprou sobre nós, o Espírito Santo que nos vivifica. O Espírito Santo que mantém a vida em nós. O Espírito Santo que nos capacita a viver a vida que Cristo nos deu, que Cristo nos propôs. Lá em Tito 3:5 diz assim: Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Lá em Atos 1:8 diz assim: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lá em 2 Coríntios 3:6 diz assim: a letra mata, mas o Espírito vivifica. Lá em Romanos 8:11 diz assim: se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Espírito vivificará também o vosso corpo mortal. O Espírito Santo é aquele que faz a manutenção da vida em nós, é aquele que faz com que continuamos tendo a vida. Então Deus enviou a palavra que é Cristo, e o Espírito foi liberado ali mediante Pentecostes, para que nós tenhamos vida, nós que éramos ossos sequíssimos, e para que por meio do Espírito essa vida seja mantida e estabelecida nas nossas vidas, e tenhamos o poder, a autoridade para viver a vida que Cristo nos dá. O que era impossível para nós, Deus tornou possível por meio da cruz de Cristo e por meio do sopro do seu Espírito. Então você precisa entender que assim como éramos ossos secos, Deus envia a sua palavra, Deus envia o seu Espírito. Talvez você ainda é um osso seco. Deus enviou para você a sua palavra que é Cristo. Deus enviou sobre você o Espírito. Você não precisa mais viver nessa situação, mas você pode ter vida e vida em abundância por meio de Cristo Jesus.
Mas você precisa entender também que se existem áreas da sua vida que ainda estão como esses ossos secos, você precisa liberar sobre elas a palavra de Deus. Você precisa enxergar o que Deus diz a respeito dessas áreas, dessas situações, da tua casa, da tua família, dos teus projetos. E a palavra de Deus, ela traz vida. A palavra de Deus, ela tira aquilo que é morte e ela reordena, ela reorganiza. Ela tira a bagunça, ela tira o caos e ela traz organização, ela traz bênção. Deus não habita no meio de bagunça, queridos. Deus não habita no meio de confusão. Mas a bênção de Deus, ela traz graça, ela traz discernimento, ele traz vida. Como é terrível vermos pessoas ainda dominadas pela perdição, queridos, pela bagunça que o inferno faz. Ontem à noite eu estava chegando em casa, na rua de casa tinha um carro capotado. E aí a gente foi o primeiro a chegar na cena. O homem estava dentro do carro ainda. E aí a gente tentando socorrer o homem pedindo para não chamar a ambulância, não chamar a polícia, para ele não perder a carteira porque ele estava embriagado. E aí não demorou muito, chegou uma mulher gritando, desesperada, um desespero maluco, uma confusão. E aí brigando com o homem porque ele bebeu e pegou o carro. E aí, mas que confusão, queridos. Que confusão. É uma vida sem Jesus. É uma vida sem Cristo. São ossos secos, são ossos sequíssimos. Mas Cristo reordena as coisas. Cristo transforma aquilo que era morte em vida. Deus transforma aquilo que era confusão em organização, em restabelecimento. E o Espírito Santo faz a manutenção dessa vida em nós. O Espírito Santo nos conduz e nos capacita para continuar vivendo essa vida em Cristo Jesus. E você precisa disso, queridos. Talvez você se identifique em algumas áreas. Talvez algumas áreas da sua vida tá tão legal. Mas tem umas áreas que é uma bagunça. Deixa eu te falar, se é bagunça, Deus não está ali. Se tem confusão, Deus não está ali. E você não pode simplesmente se conformar com essa realidade. Você precisa, ainda que aos olhos humanos não há esperança para esses ossos secos. Você precisa nesta manhã crer na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é capaz de fazer os ossos começar a se juntar nos ossos. Ela é capaz de trazer o tendão de volta, o músculo, de colocar. Mas não tem tendão, pastor, nunca teve. Pois a palavra de Deus traz à existência o que não existe ainda. Ele traz à realidade o que nunca foi ainda. Ele restabelece, ele restaura, ele produz, ele gera vida. E o Espírito do Senhor traz a paz que excede o entendimento, traz a coordenação, a graça, aquilo que nós precisamos. A verdade é que sozinho nós não conseguimos resolver. Sozinho nós somos ossos sequíssimos. Não tem saída, não tem solução. Mas com a graça de Deus, com a presença de Cristo, com o soprar do seu Espírito, nós temos vida em abundância. João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé. Nós vamos orar nesta manhã. Presta atenção, nós estamos falando de situações secas, ossos secos. Situações complexas, difíceis. E às vezes como igreja a gente pode estar reunido aqui um do lado do outro. E nem imaginar o que o outro está passando, o que o outro está vivendo. Às vezes você vai interagir aqui, tá tudo bem, irmão, vai dar um abraço, vai sorrir, vai sair edificado, fortalecido. Mas talvez a gente nunca vai saber daquela luta que você está enfrentando com seu pai, com a sua mãe, daquele seu irmão perdido que você não sabe o que fazer, não sabe o que realizar, da situação, do diagnóstico de um filho. São situações de ossos secos, queridos. E aí a pergunta de Deus é: filho do homem, podem esses ossos
reviver. O que Deus faz conosco nessa manhã é desafiar a nossa fé. Eu não consigo resolver essas coisas, você não consegue resolver essas coisas. Aqui pastoral sabe disso, nós nos reunimos aqui para orar e colocamos inúmeros problemas, situações, e nós deixamos claro para Deus, falamos: Deus, como é que a gente salva um casamento? Não dá. Como é que a gente liberta um adolescente das drogas? Não tem como. Por mais que a gente tenha uma equipe, pastores, toda uma igreja multigeracional, como é que a gente resolve? Como é que a gente blinda os nossos filhos ali na escola dos ataques do inferno? Não dá para a gente estar lá, não dá para a gente esganar aquele professor, ainda que a gente queira, né? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente paga as contas de todo mundo? Não dá, não tem como. Como é que a gente resolve a enfermidade, aquele diagnóstico? Às vezes nem os nossos sistemas de saúde conseguem resolver. Como é que a gente faz? Como é que a gente arruma vaga? Como é que a gente consegue pagar o cirurgião? Como é que... Meus irmãos, não tem como. Não tem como. Nós olhamos e são ossos secos. Sequíssimos. Mas aí, ainda que a gente humanamente não tenha esperança alguma, nós nos reunimos num culto como esse. E aí não é mais a gente se perguntando, mas é Deus perguntando para a gente: você acha que eu consigo resolver? A fé começa a mudar aqui dentro. A gente fala: Senhor, Tu sabes. E aí Ele diz o seguinte: então é o seguinte, não é a Tua palavra não, mas comece a profetizar a minha palavra agora sobre essa situação, sobre essa realidade. Comece a declarar que eu e minha casa serviremos ao Senhor, porque assim diz a palavra de Deus. Comece a declarar vida abundante aonde a vida está escassa. Comece a declarar provisão, porque lá diz na palavra: o Senhor proverá. Ele é o Jeová Jireh, o Senhor que provê. Comece a declarar cura, porque Ele é o Jeová Rafa, o Deus que cura. Comece a declarar salvação, transformação. Não é por causa de nós, mas é por causa da palavra de Jesus. E o próprio Jesus, que é a palavra encarnada, e que Ele morreu por nós, e que Ele se entregou nas nossas vidas. Então eu gostaria que você fechasse os olhos agora. E você sabe dos ossos secos que você precisa apresentar ao Senhor hoje. Você sabe, porque o Espírito, Ele vai personificando a cada um a palavra, e Ele vai te mostrando: isso aqui é um osso sequíssimo, mas eu quero declarar vida sobre essa situação nesta manhã. Feche os olhos e comece a profetizar. Não é a tua palavra que você vai profetizar, profetize a palavra do Senhor. Comece a declarar palavras bíblicas. Comece a declarar: Jesus morreu por mim, Jesus é a minha salvação, Jesus é a minha resposta. Comece a declarar: eu creio num Deus que provê. Comece a declarar: eu creio no Deus que cura, eu creio no Deus que sara, eu creio no Deus que liberta. Vai declarando, vai balbuciando aí com os teus lábios, vai falando: eu creio. Comece a declarar o que você crê, no Deus que você crê. Profetiza sobre esses ossos secos, e o Senhor vai trazer vida nesta manhã. Ramanaya sou de klebia rash orecandelebia tovashai. Ramatuye de lasto kende de rash uivandor keblasto kebia noai. Senhor, em nome de Jesus, nesta manhã nós contemplamos situações que são ossos secos, Senhor. Ossos sequíssimos, ó Pai, em que os nossos olhos não veem esperança, em que os nossos olhos não veem solução, em que os nossos olhos não veem resposta. Mas, Senhor, no nome de Jesus, nós profetizamos a Tua palavra agora, Senhor. A Tua palavra que traz vida, a Tua palavra que traz resposta, a Tua palavra que traz solução. Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que sara, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que transforma,
Tu és o Deus que aviva, Tu és o Deus que batiza com o Espírito Santo, Tu és o Deus que chama por ministério, Tu és o Deus que derrama dons ministeriais, dons espirituais, Tu és o Deus que capacita, o Deus que dá sabedoria, o Deus que enriquece, o Deus que levanta o pobre e o necessitado e o coloca em posição de honra. Tu és o Deus que abre portas que ninguém pode fechar, Tu és o Deus que direciona, Tu és o Deus que vela por nós enquanto dormimos, Tu és o Deus que traz provisão, o Deus que traz solução, resposta, saída. Tu és aquele que deu o seu Filho por nós, a palavra encarnada, a profecia viva, que morreu por nós na cruz do Calvário e levou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si a nossa culpa, levou sobre si a nossa condenação, levou sobre si o nosso castigo. Meu Deus, em nome de Jesus, eu declaro: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor, e que a vida seja restaurada. Casamento, ouça a palavra do Senhor. Família, ouça a palavra do Senhor. Filho, pai, mãe, ouça a palavra do Senhor. Jovem, adolescente, criança, ouça a palavra do Senhor. Empresa, negócios, finanças, ouça a palavra do Senhor. Em nome de Jesus, declaramos vida, declaramos unção, declaramos poder, declaramos graça, em nome de Jesus.